O ano era impreciso, perdido nas brumas do tempo, quando a Terra ainda pulsava sob o peso de uma humanidade que se distanciava da sua própria essência. As cidades, outrora erguidas com a promessa de progresso, agora ecoavam com o clamor da injustiça e da corrupção. O céu, que em tempos remotos se abria em um azul límpido, parecia carregar o peso do pecado, refletindo a escuridão que se instalava nos corações dos homens. Em meio a esse cenário de decadência, um homem chamado Noé se destacava, como um farol de esperança em meio à tempestade iminente. Seus olhos, marcados pela sabedoria e pela preocupação, contemplavam a crescente maldade que se alastrava como uma praga, consumindo a alma da humanidade. Noé, um homem justo e íntegro, era um descendente da linhagem de Sete, o terceiro filho de Adão e Eva. Sua vida era um testemunho de sua fé inabalável em um Deus que, embora distante, ainda se importava com sua criação. Ele vivia em uma pequena comunidade, onde sua família, um oásis de bondade e compaixão, era sua força e seu motivo para continuar. Sua esposa, Naamá, era sua companheira fiel, uma mulher de coração puro e alma generosa, que compartilhava sua fé e seus valores. Seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, eram jovens cheios de energia e potencial, mas ainda não compreendiam a magnitude do que estava por vir. O conflito inicial se manifestava na crescente descrença do mundo em relação à justiça divina. As pessoas, consumidas pela ganância e pelo prazer, haviam se esquecido dos mandamentos de Deus e seus corações se tornavam cada vez mais endurecidos. Noé, como um profeta solitário, alertava sobre a iminente punição, mas suas palavras eram recebidas com escárnio e zombaria. A construção da arca, um projeto colossal e aparentemente insano, era o símbolo de sua fé e de sua obediência, um desafio à lógica humana e um testemunho da graça divina. Cada tábua de madeira, cada prego cravado, era um ato de resistência contra a descrença e a maldade que se alastravam pelo mundo. A narrativa se desenrolava como uma teia complexa, entrelaçando o destino de Noé e sua família com o futuro da humanidade. A arca, mais do que uma embarcação, era um símbolo de esperança, um refúgio para a vida em meio à destruição. Os animais, vindos de todas as partes do mundo, eram guiados por uma força invisível, cada um encontrando seu lugar no ventre da embarcação. A tensão aumentava a cada dia, à medida que a tempestade se aproximava, e o mundo, em sua cegueira, se afastava cada vez mais da salvação. O destino da humanidade estava em jogo, e Noé, com sua fé inabalável, era a única esperança em meio à escuridão. A questão que pairava no ar era: será que a fé de um homem seria suficiente para salvar o mundo? O mundo que Noé conhecia era um mosaico de contrastes, onde a beleza da natureza coexistia com a feiura da maldade humana. As cidades, construídas com a promessa de grandeza, eram agora centros de corrupção e violência. As ruas, outrora vibrantes com a vida, ecoavam com o clamor da injustiça e da opressão. A terra, antes fértil e abundante, gemia sob o peso do pecado, e o céu, outrora azul e límpido, parecia ter se fechado em luto. As montanhas, imponentes e majestosas, eram testemunhas silenciosas da decadência da humanidade, enquanto os rios, outrora fontes de vida, agora carregavam a sujeira e a poluição do mundo. Noé, um homem de fé inabalável, era uma figura solitária em meio a esse cenário de desespero. Sua história remontava a uma linhagem de homens justos, descendentes de Sete, o filho de Adão e Eva, que carregava a promessa de esperança. Ele cresceu em um ambiente familiar onde a fé em Deus era o alicerce da vida, e a busca pela justiça e pela verdade era o caminho a seguir. Sua sabedoria e integridade o diferenciavam dos outros homens, e sua devoção a Deus era o farol que guiava seus passos. Sua casa, um refúgio de paz e serenidade, era um contraste com o mundo caótico que o cercava. Naamá, a esposa de Noé, era sua companheira fiel e seu maior apoio. Ela era uma mulher de coração puro e alma generosa, que compartilhava sua fé e seus valores. Sua paciência e compaixão eram uma fonte de conforto para Noé, e sua força e sabedoria
eram essenciais para a família. Ela era a mãe dedicada de Sem, Cam e Jafé, e seu amor incondicional era o alicerce da família. Ela, como Noé, carregava o peso da responsabilidade de preservar a vida em meio à destruição. Sem, o filho mais velho de Noé, era um jovem de coração justo e mente curiosa. Ele admirava a fé e a sabedoria de seu pai e se esforçava para seguir seus passos. Sua natureza introspectiva o levava a questionar o mundo ao seu redor e seu desejo de aprender o impulsionava a buscar a verdade. Cam, o filho do meio, era um jovem impulsivo e ambicioso, que se deixava levar pelas paixões do mundo. Sua busca por prazer e poder o colocava em conflito com os valores de sua família, e sua rebeldia era uma fonte de preocupação para Noé. Jafé, o filho mais novo, era um jovem sensível e criativo, que encontrava beleza na natureza e nas artes. Sua natureza pacífica e gentil o diferenciava de seus irmãos, e sua empatia e compaixão eram um bálsamo para a família. A motivação inicial de Noé era a obediência a Deus e a preservação da vida. Ele sabia que a maldade humana havia atingido um ponto crítico e que a punição divina era inevitável. Sua fé o impulsionava a construir a arca, um projeto colossal e aparentemente insano, mas que era a única esperança para a humanidade e para a criação. A motivação de Naamá era o amor pela família e a crença na justiça divina. Ela estava disposta a enfrentar qualquer desafio para proteger seus filhos e para seguir o caminho da retidão. A motivação de Sem era a busca pela verdade e a compreensão do plano de Deus. Ele queria aprender com seu pai e se tornar um homem justo e íntegro. A motivação de Cam era a busca por prazer e poder, e sua rebeldia o levava a se afastar dos valores de sua família. A motivação de Jafé era a busca pela beleza e pela harmonia, e seu desejo era viver em um mundo de paz e amor. A construção da arca, já um escândalo, intensificou o desprezo da comunidade por Noé, que agora enfrentava acusações de loucura e traição. Em meio a isso, um segredo familiar emerge. Cam, consumido pela inveja e pela ambição, planeja sabotar a arca, revelando sua aliança com líderes corruptos da cidade. Naamá, ao descobrir o plano do filho, debate-se entre o amor maternal e a necessidade de proteger a família e a missão divina. A fé de Noé é testada ao extremo, quando uma profecia sombria revela que o dilúvio não será apenas uma punição, mas um prenúncio de uma batalha cósmica entre o bem e o mal, colocando em risco não só a vida na Terra, mas também a ordem do universo. O objetivo principal de Noé era obedecer ao chamado divino e construir a arca, garantindo a sobrevivência de sua família e dos animais diante do dilúvio iminente. O primeiro obstáculo que ele enfrentou foi a descrença e a hostilidade da comunidade, que o considerava um louco e um visionário. As zombarias e os insultos eram constantes, e a construção da arca se tornava cada vez mais difícil devido à falta de recursos e à sabotagem dos opositores. No entanto, a fé inabalável de Noé o impulsionava a seguir em frente, mesmo diante das adversidades. Sua família, inicialmente hesitante, se unia cada vez mais a ele, reconhecendo a importância da missão. Naamá, com sua sabedoria e compaixão, desempenhava um papel fundamental na construção da arca. Ela era a ponte entre Noé e seus filhos, buscando acalmar os conflitos e fortalecer os laços familiares. Seu objetivo era proteger sua família e garantir que todos estivessem preparados para o dilúvio. Ela enfrentava o obstáculo de lidar com a rebeldia de Cam, que se distanciava cada vez mais dos valores da família. A relação entre Naamá e Cam se tornava cada vez mais tensa, e a mãe se via dividida entre o amor maternal e a necessidade de proteger a missão divina. Sem, o filho mais velho, se tornava o braço direito de Noé na construção da arca. Seu objetivo era aprender com o pai e se tornar um homem justo e íntegro. Ele enfrentava o obstáculo de lidar com sua própria insegurança e a dificuldade de entender o plano de Deus. A relação entre Sem e Noé se aprofundava e o filho se tornava cada vez mais consciente da importância de sua missão.
Ele buscava compreender os mistérios da fé e se preparar para o futuro incerto. A rebeldia de Cam se intensificava à medida que a construção da arca avançava. Seu objetivo era desafiar a autoridade de seu pai e buscar poder e prazer no mundo. Ele se aliava aos líderes corruptos da cidade, que viam na arca uma ameaça aos seus interesses. Cam se tornava um obstáculo para a família e suas ações colocavam em risco a missão divina. A relação entre Cam e seus irmãos se deteriorava, e o conflito entre eles se tornava cada vez mais evidente. Jafé, com sua sensibilidade e criatividade, buscava encontrar beleza e harmonia em meio ao caos. Seu objetivo era preservar a esperança e a paz em sua família. Ele enfrentava o obstáculo de lidar com a tristeza e o medo diante do dilúvio iminente. A relação entre Jafé e Naamá se fortalecia, e o filho encontrava conforto e apoio em sua mãe. Ele se dedicava a registrar a história da arca e a criar arte para expressar seus sentimentos. Um subplot importante se desenvolvia com a chegada dos animais à arca. Cada espécie trazia consigo suas próprias peculiaridades e desafios, e Noé e sua família precisavam aprender a lidar com a diversidade e a complexidade da criação. A relação entre os animais e os humanos se tornava um microcosmo da vida na Terra, com seus conflitos e harmonias. A arca, mais do que uma embarcação, se tornava um santuário da vida, um lugar onde todas as criaturas podiam encontrar refúgio e proteção. A construção da arca, já em sua fase final, seguia em meio a uma crescente tensão. A descrença da comunidade se transformava em hostilidade aberta, e os ataques à família de Noé se tornavam cada vez mais frequentes. No entanto, a fé de Noé permanecia inabalável, e ele continuava a trabalhar com determinação, guiado pela promessa divina. A vida na comunidade, antes caótica, agora se tornava cada vez mais perigosa, com a maldade humana atingindo níveis alarmantes. Os líderes corruptos, temendo a influência de Noé, intensificavam seus ataques, buscando desacreditá-lo e impedir a conclusão da arca. O evento que desencadeou a ação principal foi a profecia de um mensageiro divino, que revelou a data exata do dilúvio. O mensageiro, um ser celestial, apareceu a Noé em um sonho, mostrando a ele a magnitude da destruição que estava por vir. A profecia não apenas confirmava a veracidade do chamado divino, mas também criava uma urgência sem precedentes. Noé, ao acordar, sabia que o tempo estava se esgotando e que ele precisava acelerar a conclusão da arca e preparar sua família para o dilúvio. A profecia teve um impacto profundo em cada membro da família de Noé. Naamá, sentindo o peso da responsabilidade, redobrou seus esforços para garantir que todos estivessem preparados para a jornada. Ela se dedicava a organizar os suprimentos, a cuidar dos animais e a confortar seus filhos. Sem, ao compreender a magnitude do plano divino, se tornava ainda mais determinado a seguir os passos de seu pai. Ele se dedicava a aprender as artes da navegação e a se preparar para liderar a família durante a tempestade. A reação de Cam à profecia foi de descrença e rebeldia. Ele se recusava a aceitar a iminência do dilúvio e se unia ainda mais aos líderes corruptos, planejando sabotar a arca e impedir a fuga de sua família. Sua aliança com os inimigos de Noé se tornava cada vez mais perigosa, e sua rebeldia colocava em risco a vida de todos. Jafé, ao testemunhar a tensão e o medo em sua família, buscava encontrar consolo na arte e na natureza. Ele se dedicava a registrar os eventos e a criar imagens que expressassem sua esperança e sua fé. A profecia do mensageiro divino alterava o status quo da história, criando uma urgência sem precedentes. O tempo se tornava um fator crucial, e cada decisão e ação de Noé e sua família passavam a ter um peso maior. A luta contra a descrença e a maldade se intensificava, e o conflito entre o bem e o mal se tornava cada vez mais evidente. A profecia era o catalisador que impulsionava a história para frente, levando os personagens a confrontar seus medos e a tomar decisões que definiriam o futuro da humanidade. A profecia do mensageiro divino
reverberou como um trovão na vida de Noé, transformando a urgência em desespero. A data do dilúvio, gravada em sua mente, o impulsionava a acelerar a construção da arca, enquanto a hostilidade da comunidade se intensificava. A pressão sobre sua família crescia a cada dia, e a ameaça de sabotagem se tornava uma constante. A fé de Noé era posta à prova, e ele se via lutando contra o tempo e contra as forças da escuridão que se manifestavam no mundo. Naamá, com sua força e sabedoria, se tornava o pilar da família. Ela se dedicava a organizar os suprimentos, a cuidar dos animais e a confortar seus filhos, enquanto lidava com a crescente rebeldia de Cam. A relação entre mãe e filho se tornava cada vez mais tensa, e o coração de Naamá se partia ao ver o filho se afastar do caminho da justiça. Ela se esforçava para entender a motivação de Cam, mas a escuridão que o consumia parecia intransponível. Sem, cada vez mais consciente da importância de sua missão, se tornava o braço direito de Noé na construção da arca. Ele se dedicava a aprender as artes da navegação e a se preparar para liderar a família durante a tempestade. Sua relação com Noé se aprofundava e o filho se tornava um confidente e um aliado. Sem se esforçava para compreender o plano divino e se preparar para o futuro incerto. Ele buscava a sabedoria e a força necessárias para enfrentar os desafios que estavam por vir. A rebeldia de Cam se intensificava e sua aliança com os líderes corruptos se tornava cada vez mais perigosa. Ele planejava sabotar a arca na esperança de impedir a fuga de sua família e assumir o poder na comunidade. Sua ambição o cegava para as consequências de seus atos, e sua busca por prazer e poder o afastava cada vez mais da justiça. Cam se tornava um antagonista para sua própria família, e sua escuridão ameaçava consumir a todos. Jafé, com sua sensibilidade e criatividade, buscava encontrar consolo na arte e na natureza. Ele se dedicava a registrar os eventos e a criar imagens que expressassem sua esperança e sua fé. Sua relação com Naamá se fortalecia, e a mãe encontrava conforto e apoio em seu filho. Jafé se tornava um observador atento da realidade, buscando encontrar beleza e significado em meio ao caos. Ele se tornava um cronista da história, registrando os momentos de alegria e tristeza, de esperança e desespero. Um novo personagem era introduzido na história. Um velho sábio chamado Matusalém, um ancestral distante de Noé. Matusalém, com sua sabedoria milenar, se tornava um conselheiro para Noé, compartilhando seus conhecimentos e sua experiência. Ele revelava segredos sobre o passado e sobre o futuro e oferecia orientação para a família de Noé. Matusalém se tornava um guia espiritual, ajudando Noé a compreender a magnitude do plano divino e a se preparar para os desafios que estavam por vir. A construção da arca se tornava um campo de batalha, com os inimigos de Noé tentando sabotá-la a todo custo. As ameaças e os ataques se intensificavam e a família de Noé se via constantemente em perigo. A luta pela sobrevivência se tornava cada vez mais difícil e a esperança parecia se esvair. No entanto, a fé de Noé permanecia inabalável e ele continuava a trabalhar com determinação, guiado pela promessa divina. Um subplot emergia com a descoberta de uma antiga profecia que revelava a existência de uma força maligna que se opunha ao plano de Deus. Essa força, personificada em uma criatura sombria, buscava impedir a construção da arca e destruir a humanidade. A família de Noé se via envolvida em uma batalha cósmica entre o bem e o mal, e sua fé era posta à prova mais uma vez. A luta pela sobrevivência se tornava uma luta pela alma da humanidade. A relação entre Sem e Jafé se aprofundava, e os dois irmãos se tornavam aliados na luta contra a escuridão. Sem, com sua força e sabedoria, se tornava um líder para a família, enquanto Jafé, com sua sensibilidade e criatividade, oferecia consolo e esperança. Os dois irmãos se uniam em um propósito comum, e sua aliança se tornava um farol de luz em meio à escuridão. A pressão sobre Noé aumentava, e ele se via cada vez mais isolado. A responsabilidade de salvar a humanidade pesava sobre seus ombros, e a luta contra a maldade parecia interminável.
Ele sabia que a salvação não viria de sua própria força, mas da graça de Deus. A data do dilúvio se aproximava e a construção da arca se tornava uma corrida contra o tempo. A hostilidade da comunidade se transformava em violência aberta, e os ataques à família de Noé se tornavam cada vez mais frequentes. A pressão sobre Noé aumentava, e ele se via lutando contra o tempo, contra a descrença e contra as forças da escuridão que se manifestavam no mundo. A fé de Noé era posta à prova, e ele se via questionando se sua missão era possível. Naamá, com o coração partido pela rebeldia de Cã, se via dividida entre o amor maternal e a necessidade de proteger a família. Ela se esforçava para encontrar uma maneira de alcançar o coração de seu filho, mas a escuridão que o consumia parecia intransponível. A relação entre mãe e filho se tornava cada vez mais tensa, e a dor de Naamá aumentava a cada dia. Ela se sentia impotente diante da rebeldia de Cã e temia que ele colocasse em risco a missão divina. Sem, com sua sabedoria e determinação, se tornava o líder da família. Ele se dedicava a proteger seus pais e irmãos, enquanto se preparava para liderar a família durante a tempestade. Sua relação com Noé se aprofundava, e o filho se tornava um confidente e um aliado. Sem se esforçava para compreender o plano divino e se preparar para o futuro incerto. Ele se tornava um exemplo de coragem e fé para sua família. O velho sábio Matusalém, com sua sabedoria milenar, se tornava um guia para a família de Noé. Ele revelava segredos sobre o passado e sobre o futuro e oferecia orientação para a família de Noé. Matusalém se tornava um farol de luz em meio à escuridão, ajudando Noé a compreender a magnitude do plano divino e a se preparar para os desafios que estavam por vir. Sua presença trazia conforto e esperança para a família. A descoberta da antiga profecia sobre a força maligna que se opunha ao plano de Deus intensificava a tensão na história. A família de Noé se via envolvida em uma batalha cósmica entre o bem e o mal, e sua fé era posta à prova mais uma vez. A luta pela sobrevivência se tornava uma luta pela alma da humanidade. A criatura sombria se manifestava em sonhos e visões, tentando desestabilizar a família de Noé e impedir a conclusão da arca. Um subplot emergia com a chegada de uma jovem chamada Ayla, uma órfã que se juntava à família de Noé. Ayla, com sua coragem e determinação, se tornava uma aliada para a família, ajudando na construção da arca e cuidando dos animais. Sua presença trazia esperança e renovação para a família. Ayla se tornava uma figura importante na história, e sua relação com Sem se aprofundava, criando um novo laço de amor e amizade. A conclusão da arca se aproximava e a tensão na família de Noé atingia seu ápice. A hostilidade da comunidade se transformava em uma ameaça iminente e os ataques à família se tornavam cada vez mais violentos. Noé, com o coração pesado, se via lutando contra o tempo, contra a descrença e contra as forças da escuridão que se manifestavam no mundo. Sua fé era posta à prova e ele se questionava se sua missão era possível. Naamá, com o coração partido pela rebeldia de Cã, tomava uma decisão difícil: confrontá-lo e tentar trazê-lo de volta ao caminho da justiça. Ela se encontrava com o filho em segredo, expondo sua dor e seu amor, e implorando para que ele abandonasse seus planos malignos. A relação entre mãe e filho chegava a um ponto crucial, e o destino de Cã se tornava incerto. Naamá se recusava a desistir de seu filho, mesmo diante da escuridão que o consumia. Sem, com sua liderança e determinação, se preparava para a jornada. Ele se dedicava a organizar os suprimentos, a cuidar dos animais e a treinar sua família para os desafios que estavam por vir. Sua relação com Noé se fortalecia e o filho se tornava um confidente e um aliado. Sem se esforçava para compreender o plano divino e se preparar para o futuro incerto. Ele se tornava um exemplo de coragem e fé para sua família. A rebeldia de Cã atingia seu ponto máximo e sua aliança com os líderes corruptos se tornava uma ameaça real para a família de Noé. Ele planejava um ataque final à arca na esperança de destruí-la e impedir a fuga de sua família.
Sua ambição o cegava para as consequências de seus atos, e sua busca por prazer e poder o afastava cada vez mais da justiça. Cam se tornava um inimigo para sua própria família, e sua escuridão ameaçava consumir a todos. Jafé, com sua sensibilidade e criatividade, se dedicava a registrar os momentos finais da construção da arca. Ele pintava quadros que expressavam sua esperança e sua fé, e escrevia poemas que celebravam a beleza da criação. Sua relação com Ayla se aprofundava, e os dois jovens encontravam conforto e apoio um no outro. Jafé se tornava um cronista da história, registrando os momentos de alegria e tristeza, de esperança e desespero. O velho sábio Matusalém, com sua sabedoria milenar, revelava um segredo importante sobre a força maligna que se opunha ao plano de Deus. Ele explicava que essa força só poderia ser derrotada pela fé e pelo amor, e que a família de Noé era a única esperança para a humanidade. Matusalém se tornava um guia espiritual, ajudando Noé a compreender a magnitude do plano divino e a se preparar para os desafios que estavam por vir. Sua presença trazia conforto e esperança para a família. Ayla, com sua coragem e determinação, se tornava uma peça fundamental na luta contra a escuridão. Ela se oferecia para ajudar a proteger a arca, e sua força e habilidade eram essenciais para a família de Noé. Ayla se tornava uma aliada para Sem, e os dois jovens se uniam em um propósito comum: proteger a vida e a esperança. Sua relação se aprofundava, criando um novo laço de amor e amizade. Um evento inesperado ocorria quando a criatura sombria se manifestava em uma forma física, atacando a família de Noé. A luta contra a escuridão se tornava uma batalha real, e a família de Noé se via em perigo iminente. A fé de Noé era posta à prova, e ele se via lutando contra uma força maligna que ameaçava destruir tudo o que ele amava. A batalha contra a escuridão se tornava um ponto de virada na história, levando os personagens a confrontar seus medos e a tomar decisões que definiriam o futuro da humanidade. Naamá, após seu confronto com Cam, se sentia exausta, mas determinada a proteger sua família. Ela se dedicava a organizar os suprimentos, a cuidar dos animais e a preparar todos para a jornada. A relação entre mãe e filho permanecia tensa, e o futuro de Cam se tornava uma incógnita. Naamá se recusava a desistir de seu filho, mesmo diante da escuridão que o consumia. Ela buscava uma maneira de trazê-lo de volta à luz. Um ataque menor à arca, liderado pelos líderes corruptos, era repelido pela família de Noé, mostrando a força e a determinação do grupo. Esse confronto servia como um ensaio para a batalha final e como um prenúncio do que estava por vir. A família de Noé se unia ainda mais e a fé de cada um se fortalecia. A luta contra a escuridão se tornava uma luta pela sobrevivência e a família de Noé se preparava para o confronto final. A arca estava pronta e o dia do dilúvio se aproximava. A tensão na família de Noé era palpável e a hostilidade da comunidade se transformava em um cerco final. Noé, com o coração pesado, se via lutando contra o tempo, contra a descrença e contra as forças da escuridão que se manifestavam no mundo. Sua fé era posta à prova, e ele se questionava se sua missão era possível. O peso da responsabilidade de salvar a humanidade pesava sobre seus ombros. Sem, com sua liderança e determinação, organizava os últimos preparativos para a partida. Ele se dedicava a garantir que todos estivessem seguros e prontos para a jornada. Sua relação com Noé se fortalecia e o filho se tornava um líder e um protetor para sua família. Sem se esforçava para compreender o plano divino e se preparar para o futuro incerto. Ele se tornava um exemplo de coragem e fé para sua família. Ele sabia que a batalha final estava próxima. O velho sábio Matusalém, com sua sabedoria milenar, revelava um último segredo para Noé. Ele explicava que a chave para a vitória sobre a escuridão estava no amor e no sacrifício, e que a família de Noé era a única esperança para a humanidade. Matusalém se tornava um guia espiritual, ajudando Noé a compreender a magnitude do plano divino e a se preparar para os desafios que estavam por vir. Sua presença trazia conforto e esperança para a família. Ele sabia que a batalha final
exigiria tudo de cada um. Ayla, com sua coragem e determinação, se preparava para a batalha final. Ela se dedicava a treinar a família para a luta contra a criatura sombria, e sua força e habilidade eram essenciais para a proteção de todos. Ayla se tornava uma aliada para Sem, e os dois jovens se uniam em um propósito comum: proteger a vida e a esperança. Sua relação se aprofundava, criando um novo laço de amor e amizade. Eles sabiam que a batalha final definiria o futuro da humanidade. A criatura sombria, sentindo que o dilúvio se aproximava, lançava um ataque final à arca, buscando impedir a fuga da família de Noé. A luta contra a escuridão se tornava uma batalha real, e a família de Noé se via em perigo iminente. A fé de Noé era posta à prova, e ele se via lutando contra uma força maligna que ameaçava destruir tudo o que ele amava. A batalha final se aproximava, e o destino da humanidade estava em jogo. A pressão sobre Noé aumentava, e ele se via cada vez mais isolado. A responsabilidade de salvar a humanidade pesava sobre seus ombros, e a luta contra a maldade parecia interminável. No entanto, a fé de Noé permanecia inabalável, e ele continuava a trabalhar com determinação, guiado pela promessa divina. Ele sabia que a salvação não viria de sua própria força, mas da graça de Deus. Ele se preparava para a batalha final, confiando na misericórdia divina. O céu se abriu em uma fúria implacável, marcando o início do dilúvio. As águas subiram com uma velocidade assustadora, engolindo tudo em seu caminho. A arca, com Noé e sua família a bordo, flutuava em meio ao caos, um farol de esperança em um mundo que se afogava em pecado. A batalha final contra a criatura sombria se intensificava, e a família de Noé se via lutando pela sobrevivência e pela alma da humanidade. O destino de todos estava em jogo, e o clímax da história se desenrolava em meio à tempestade. Naamá, com o coração partido, enfrentava Cam em um confronto final. Ela implorava para que ele abandonasse seus planos malignos e se unisse à família na arca. Cam, consumido pela ambição e pelo ódio, se recusava a ouvir sua mãe, e o conflito entre os dois se tornava inevitável. Naamá, com lágrimas nos olhos, se via obrigada a lutar contra seu próprio filho, um ato de amor e sacrifício que definia o clímax da história. O confronto entre mãe e filho era um reflexo da batalha entre o bem e o mal, uma luta que se travava no coração de cada um. Sem, com sua liderança e coragem, guiava a família na luta contra a criatura sombria. Ele se unia a Ayla, e os dois lutavam lado a lado, protegendo a arca e seus ocupantes. A criatura, manifestação da maldade humana, se mostrava uma força poderosa, mas a fé e o amor da família de Noé se mostravam ainda mais fortes. Sem e Ayla, juntos, representavam a esperança e a renovação, a promessa de um futuro melhor para a humanidade. A luta entre Sem e a criatura sombria era um reflexo da batalha cósmica entre o bem e o mal. Jafé, com sua sensibilidade e criatividade, se dedicava a registrar os momentos finais da batalha. Ele pintava quadros que expressavam a intensidade da luta e escrevia poemas que celebravam a coragem e o sacrifício da família de Noé. Sua arte se tornava um testemunho da história, um registro da luta entre o bem e o mal. Jafé se tornava um cronista da esperança, registrando os momentos de dor e alegria, de perda e renovação. Sua arte era uma forma de preservar a memória daquele momento crucial. A batalha final chegava ao seu clímax quando Noé, com sua fé inabalável, se unia à luta contra a criatura sombria. Ele se sacrificava para proteger sua família, e seu ato de amor e coragem se tornava o ponto de virada da história. A criatura sombria, enfraquecida pela fé e pelo amor da família de Noé, era finalmente derrotada e a escuridão se dissipava. A família de Noé, unida e fortalecida pela provação, havia triunfado sobre a maldade. A vitória sobre a criatura sombria representava a vitória do bem sobre o mal, a promessa de um novo começo para a humanidade. O dilúvio continuava a assolar a terra, mas a arca permanecia segura, flutuando em meio ao caos. A família de Noé, unida e fortalecida pela provação, havia sobrevivido à tempestade. O clímax da história havia chegado ao seu fim,
Mas a jornada da família de Noé estava longe de terminar. Agora, eles precisavam reconstruir o mundo e guiar a humanidade em direção a um futuro melhor. Este é o seu momento de refletir sobre a história de Noé. Que lições você pode tirar para a sua própria vida? Como você pode usar a fé, o amor e o sacrifício para superar os desafios que enfrenta? As águas do dilúvio começaram a baixar, revelando um mundo transformado. A arca, após meses de deriva, finalmente repousou sobre as montanhas de Ararat. Noé, com o coração cheio de gratidão, abriu a janela da arca e enviou uma pomba, que retornou com um ramo de oliveira. Um sinal de que a terra estava se recuperando. A esperança renasceu no coração de todos, e a família de Noé se preparava para deixar a arca e iniciar uma nova era. O mundo, embora marcado pela destruição, oferecia a promessa de um novo começo. Naamá, com o coração partido pela perda de Cam, encontrava consolo em sua fé e em sua família. Ela havia lutado com todas as suas forças para salvar seu filho, mas a escuridão que o consumia se mostrara mais forte. Naamá, com sua sabedoria e compaixão, se tornava um guia para a família, ensinando-os sobre a importância do amor, do perdão e da justiça. Ela se dedicava a construir um mundo melhor, onde a maldade não tivesse lugar. O sacrifício de Naamá era um lembrete de que o amor pode ser a força mais poderosa do universo. Sem, com sua liderança e determinação, se tornava o patriarca da nova humanidade. Ele guiava sua família com sabedoria e justiça, buscando construir um mundo baseado nos princípios da fé e da obediência a Deus. Sem, com sua coragem e integridade, se tornava um exemplo para todos, mostrando que a esperança e a renovação eram possíveis. Ele se dedicava a preservar a história da arca e a transmitir as lições aprendidas para as gerações futuras. Jafé, com sua sensibilidade e criatividade, se tornava o cronista da nova era. Ele pintava quadros que expressavam a beleza da criação e escrevia poemas que celebravam a esperança e a renovação. Sua arte se tornava um testemunho da história, um registro da luta entre o bem e o mal, e um lembrete da importância da fé e do amor. Jafé se dedicava a preservar a memória da arca e a inspirar as gerações futuras a construir um mundo melhor. Noé, com o coração cheio de gratidão, construía um altar a Deus e oferecia sacrifícios em agradecimento por sua misericórdia e proteção. Ele sabia que a salvação não havia vindo de sua própria força, mas da graça divina. Noé, com sua fé inabalável, se tornava um exemplo para todos, mostrando que a esperança e a renovação eram possíveis. Ele se dedicava a transmitir as lições aprendidas para as gerações futuras e a guiar a humanidade em direção a um futuro melhor. O arco-íris, símbolo da aliança divina, surgia no céu, prometendo que a terra nunca mais seria destruída por um dilúvio. A história da Arca de Noé se tornava um legado para a humanidade, um testemunho da graça divina e da importância da fé. A família de Noé, unida e fortalecida pela provação, havia sobrevivido à tempestade e agora se preparava para construir um novo mundo. O epílogo da história nos lembra que, mesmo em meio à escuridão, a esperança sempre pode renascer. Que a história de Noé inspire você a buscar a justiça, a compaixão e o amor, e a construir um mundo melhor para todos. Que você possa refletir sobre sua própria jornada e que encontre a força e a fé necessárias para superar os desafios que a vida lhe apresentar. Qual legado você deixará para as futuras gerações?